se aquela bola entra. Certamente inúmeros brasileiros falaram isso em cima da desclassificação do Brasil no Campeonato Mundial. O se em futebol dá muita discussão. O que a gente não sabia, ou normalmente não percebia, é que o se também dá muita discussão na área da língua. Um estudo recente de um aluno da Unicamp provou que esse aluno estudou durante 1.100 dias a palavra se. Afinal de contas, utilizaria-se o se como alugam-se ou aluga-se. E ele dedicou um bom pedaço da sua vida, da vida do jovem, a isso. E, evidentemente, não se trata apenas do caso dele. Existem pessoas que dedicam a sua vida inteira ao estudo da língua, mais do que a uma palavra. E é exatamente esse aspecto que nós vamos discutir hoje aqui. Afinal de contas, o que é o estudo da língua? Para que serve? Né? Em que ele nos auxilia? E para discutir esses aspectos, nós trouxemos aqui convidados de importância para isso. Inicialmente, apresento para vocês o professor Silvio Elia, que é professor de pós-graduação de Linguística na área de pós-graduação da Fluminense, da Universidade Federal Fluminense, e presidente do Círculo Linguístico do Rio de Janeiro. Ao lado dele, o professor Edmundo Massadar, disse assim mesmo o nome, que é professor de primeiro e segundo grau na rede do Rio de Janeiro. E, por fim, aqui ao meu lado esquerdo, o professor Leodegário Amante de Azevedo Filho. Amarante. Amarante? Desculpe. Esse negócio das palavras a gente erra, também eu tinha anotado aqui errado. O que não significa que eu não seja amante das boas coisas. Amante das boas coisas, até das letras, com certeza. Das letras e da própria linguística. Certo. Que é professor da UFRJ e da UERJ e presidente da Academia Brasileira de Filologia. Eu vou começar exatamente com o professor Leodegário. Temos aqui um presidente do Círculo Linguístico e um presidente da Academia Brasileira de Filologia, que é o senhor. Para descobrir o que é essa questão, filologia, linguística, como é que nós podemos determinar essas diferenças do estudo da língua? Bem, essa questão que você coloca preliminarmente tem sido muito discutida, não é? Até porque já houve quem considerasse a linguística como um estudo introdutório da filologia. Seria assim uma espécie de disciplina que abre as portas da filologia ou de disciplina que fornece os fundamentos científicos para a filologia. Mas há outra visão que considera a linguística como o verdadeiro estudo científico das línguas, na medida em que a linguística tem como finalidade principal a descrição e o funcionamento das línguas. E se a linguística tem como finalidade principal a descrição e o funcionamento das línguas, a linguística é que é a disciplina científica ligada ao fenômeno da linguagem. Neste caso, a filologia, propriamente dita, seria, digamos, um campo específico dos estudos linguísticos que se voltaria para o estudo do estabelecimento crítico dos textos. Quer dizer, a filologia ficaria mais voltada para a equidótica, entendendo-se por equidótica toda a ciência que se volta para a edição de livros e, mais especificamente, a crítica textual, ou seja, o estabelecimento crítico de textos. Seja como for, a linguística e a filologia estão intimamente relacionadas e, de uma maneira geral, hoje se aceita que a linguística seja a ciência da linguagem, reservando-se para a filologia um campo específico que se relaciona com o estudo crítico dos textos literários. Perfeito. Já começamos aprendendo, né, bastante. Vamos ver se caminhamos nesse sentido. Eu hoje até comecei a tropeçar nas palavras, talvez por discutir as palavras. Não, no início comecei a me embolar, mais do que no nome do professor Leodegário aqui. Eu perguntaria, olha, já tropecei outra vez, perguntaria ao professor Silvio Elia sobre esse aspecto da dedicação do estudo, né? Para muita gente na área tecnológica pode parecer um cientista maluco, aquele sujeito que se debruça em cima de uma questãozinha eletrônica ou mesmo na busca de determinada solução na área biomédica. Qual é a receptividade, o senhor que tem uma vida dedicada ao estudo da língua, que faz o grande público, eu sou um linguista, as pessoas reagem como? Há uma compreensão exata do que seja linguística por parte do grande público?
não. Eu creio que a linguística está mais restrita ao campo universitário e não tem muita difusão de caráter geral. O que realmente se reflete mais nessa opinião do popular, essa aceitação, por exemplo, é o termo gramático. Então, sim, fulano de tal é um gramático, por exemplo. Aí, essa maior identificação do que com dizer que ele é um linguista ou mesmo dizer que ele é um filólogo. São termos mais restritos a uma outra área de estudos. Por exemplo, recentemente faleceu um grande estudioso de assuntos da linguagem entre nós, que é o professor Celso Ferreira da Cunha. E na biografia, nas referências que apareceram em jornal, ela me dizia assim, o gramático, que vinha mais em destaque do que a palavra filólogo, nem me lembro se apareceu. Quer dizer, isso em relação a uma pessoa que foi muito mais filólogo do que gramático. De modo que o termo linguística não é bem apreendido nesse sentido de um modo geral. E muitas pessoas acham até que, por exemplo, o linguista é aquele que sabe falar muitas línguas, então isso é o poliglota. Já se disse que o poliglota típico é o porteiro de um hotel internacional, que se tem de dedicar a vários clientes, a vários hóspedes. O linguista é aquele que se dedica ao estudo científico das línguas. Ele conhece várias línguas por necessidade do seu ofício, para comparar, para chegar a princípios de ordem geral, mas não quer dizer que ele seja um expert em várias línguas. Não há realmente uma necessidade quanto a esse ponto. E não há também um preconceito que leva a figura do linguista àquela incorporação do homem que corrige o modo de falar dos outros? Não, porque aquele negócio, pois, lá vem, esse cara vai me corrigir, eu falo errado, ele sabe. Exatamente. Quer dizer, a pessoa que tem esse temor é aquela que vê, em vez do linguista, o gramático. Exatamente. E o gramático que está sempre disposto a ver o princípio de normas gramaticais, quer dizer, no sentido de correção de linguagem, de acordo com certos padrões que ele acha que são os mais corretos e que nem sempre são realmente os mais corretos. Eu me lembro da vez o professor Souza da Silveira ia conversar e a pessoa que estava com ele disse, bom, vou tomar cuidado aqui, porque estou falando aqui com o professor, fala como quiser, quando o senhor está falando, eu estou pensando o que o senhor quer me dizer, estou pensando em ser professor para corrigir, não fale naturalmente. Quer dizer, a atitude do professor é porque nós sabemos que cada um fala de acordo com o meio de onde provém, com o seu nível cultural, etc. Então não há o linguista até o contrário, o linguista pode não se manifestar, mas ele está observando a fala para daí tirar conclusões, para comparar com outras que ele já tirou, para acrescentar, para retificar, etc. Mas não no sentido realmente de ser um censor. Isso não faz parte do perfil do linguista. Nós sabemos que no estudo da língua há a questão da sua origem, há o uso que se faz, né, pela população dessa língua. E aí é certamente o grande problema que deve enfrentar o professor Edmundo no trato com os alunos de primeiro e segundo grau. Deve ser difícil um pouco isso, aquele negócio, o mesmo som para dois S's, S, Z, C, cedilha. Como é que os alunos encaram isso ainda hoje? Quer dizer, é uma dificuldade permanente, não? Realmente a dificuldade, ela é grande, né? Porque existe uma língua popular, né? Que é a língua falada, e paralelamente existe uma língua culta, que é a língua padrão, né? Então, o papel do professor, na minha opinião, é procurar mostrar aos alunos que há essas duas condições e alertar para o uso de uma ou de outra, né? E existem situações até engraçadas, né? Aquelas que o professor considerado como aquele que corrige, né?
Então é muito comum em sala de aula o professor corrigir o aluno, exemplo tipo seja, em vez de seja, né? E o aluno não acredita que seja, ele acha que é seja mesmo, né? O esteja preso? O esteja preso também, se o professor corrige para o esteja, não é? É o caso do presente do subjuntivo, né? Que é uma grande dificuldade, não só para os alunos, mas de um modo geral, para um grande número de pessoas, né? O presente subjuntivo é quase alguma coisa em extinção, não é? Essa questão que afeta a língua que é escrita, a língua que na verdade, utilizada, professor Leodegar, é também fonte de uma preocupação de estudo de vocês. Como traçar isso? Quer dizer, não poderia dizer que é errado na medida em que se torna usual uma prática, né? Como é que é a postura do cientista da linguagem em relação a isso? Bem, para responder para pôr em questão esse problema, eu voltaria a uma observação que fez anteriormente. Uma pessoa, quando fala, tem a preocupação de falar de forma correta, se estiver ao lado de um linguista. Ora, é exatamente o contrário. A linguística, ela se volta para a descrição e o funcionamento da língua em todas as suas modalidades. De maneira que um linguista pode até estudar, ele pode até descrever e estudar o funcionamento da língua no que se refere, por exemplo, ao uso de gírias. É um estudo científico, estudo da gíria. O linguista pode estudar, por exemplo, pode descrever e estudar o funcionamento da língua que os alunos levam para a escola antes da escolarização. Então, o professor Edmundo, com a larga experiência que tem sobre isso, já observou que os alunos até estranham que não se deva dizer esteja, mas que se diga esteja ou coisas assim. Então, é possível até a um linguista fazer o estudo da língua que os alunos trazem para a escola. Por exemplo, foi pego em flagrante, o uso de pego no lugar de pegado, que é a forma regular do particípio, e que hoje está generalizado. Hoje ninguém diria foi pegado em flagrante. Pois é, mas é a forma regular, porque pego... Tem gente que acha que é errado. Tem gente que acha que é errado, né? Desde as altas autoridades da República, toda a gente agora diz pego. Ora, pego é a forma contracta de pélago, quer dizer, oceano profundo. Não tem nada a ver com a forma regular do participo passado. A forma regular do participo passado é pegado. Foi pegado. Quer dizer, essa é que é a forma regular do participo passado, a forma culta. Outra é popular, é uma forma, digamos, pego. Aliás, houve um aluno que me perguntou, professor, é pego ou pego? Eu digo, não é nenhuma coisa nem outra do ponto de vista da norma culta da língua. Do ponto de vista da norma culta, é pegado, nem pego, nem pego. E aí como é que fica? Quer dizer, se as pessoas usam e cada vez mais caem em desuso a forma certa. Aí, fundamentalmente, temos que distinguir 3 níveis de discussão. Toda língua tem um sistema, tem uma norma e tem sistema, norma e uso, tá? Que o linguista Eugênio Cossério chama sistema, norma e habla, em castelhano. Quer dizer, sistema, norma e uso. Toda língua é um sistema de sinais auditivo-orais, né, de que um povo se utiliza para o processo da comunicação social, escrita ou oral. Agora, a língua tem normas. Há uma norma culta, uma norma padrão, tá, que é estudada e sistematizada pelo uso da língua pelos bons autores, né, pelos grandes escritores de uma língua. Essa é considerada a língua padrão, a língua culta, que tem as suas normas, né, como uma língua de cultura, Quer dizer, é uma língua escrita que naturalmente obedece às normas da língua padrão. Agora, a língua oral, a língua falada, e inclusive para o Bloomfield, a língua que verdadeiramente existe é a língua falada. A língua, tanto assim que a linguística de Bloomfield está voltada para o estudo da língua oral, que é a língua que verdadeiramente existe para ele. Ao passo que o Sapir
já se preocupava com a língua literária, ou a língua da literatura, que é uma manifestação escrita dessa língua oral. Mas seja como for, há usos linguísticos dentro da oralidade. Quer dizer, cada um de nós fala de acordo com o contexto social a que pertence. Quando eu digo contexto social, me refiro à cultura, essencialmente à cultura. Onde ele está inserido, né? Pois é, onde está inserido. A língua é um instrumento que transmite, que reflete e transmite formas de cultura. Então o indivíduo assimila o uso da língua do meio social a que pertence. Então, é possível a um professor de ensino médio, como é o caso do professor Edmundo Massadar, fazer até um ensaio sobre a descrição e o funcionamento da língua que o estudante leva para a escola. Antes da escolarização. Porque a escola, o que compete à escola? A escola fundamentalmente compete, né, preservar o ensino da língua nacional. Ensinar a língua nacional e preservar a língua nacional. Então, na escola o aluno vai aprender a norma culta da língua. A norma culta da língua. E a norma culta da língua vai entrar em choque, digamos, com o uso menos tenso ou desleixado da língua em determinados círculos sociais a que o aluno, de que o aluno venha, ou derive, ou proceda. De maneira que, para um linguista, portanto, não há certo nem errado. O linguista descreve e estuda o funcionamento de uma língua em toda a sua complexidade, em todos os níveis, quer seja a língua essencialmente oral, que é a língua que verdadeiramente existe, e dentro da língua oral nós temos que distinguir níveis. Deixa eu aproveitar. Só para concluir o meu raciocínio, veja o seguinte, sobretudo a partir do século passado, as nações que se consideram mais desenvolvidas hoje, se temos como exemplo os Estados Unidos da América, as nações chegaram à conclusão de que era preciso investir maciçamente na educação e na cultura. Porque uma sociedade só pode ser uma sociedade capaz de produzir se ela for qualificada do ponto de vista da cultura e do ponto de vista da educação. Então, desde o século passado, os Estados Unidos passaram a investir maciçamente na cultura e se transformaram numa nação do mundo ocidental. Quer dizer, chamada do primeiro mundo, o segundo mundo, as repúblicas socialistas soviéticas, e o terceiro mundo é o lugar do resto. O lugar do resto a que pertencemos, né? E que parece que pretendemos, né, ficar aí mesmo, porque não se dá a necessária atenção nem à educação nem à cultura. Quer dizer, é preciso que o governo passe a investir maciçamente na educação e na cultura, para que a sociedade se qualifique e para que a sociedade deixe de ser uma sociedade consumidora e passe a ser uma sociedade produtora. Mas o que se verifica, infelizmente, em nossos dias é o contrário, né? É a restrição que se faz à cultura e até mesmo à educação. Me parece bastante interessante, eu chamaria a atenção até do nosso público, que esse tipo de postura e de defesa do professor Leodegar coincide bastante com o que falam os cientistas de outras áreas, como aqui a parte informática, a parte física. O importante é a pesquisa, é o incentivo ao saber, né, o saber fazer, mais do que o uso propriamente dito de aparelhagens. Mas o professor Leodegar estava falando uma questão do uso da língua, que remeteu-me a uma ideia. Eu abri aqui o programa falando da questão do futebol. Uhum. Se eu fosse paulista, certamente eu falaria como é grafado, futebol. Quer dizer, o aluno chega lá e vai escrever futebol mesmo, como é que isso acontece? Porque é também a forma de falar de um determinado regionalismo. Como é que isso está funcionando na sala de aula? O aluno usa o chamado alfabeto fonético, né? Aquilo que ele escuta, ele registra no caderno, né? A propósito das palavras do professor Leodegário, né, sobre a possibilidade de um ensaio, um estudo sobre o assunto, eu tenho um bom material para isso, porque eu instituí nas minhas turmas, atualmente são 2 turmas de 6ª série, de 1º grau, instituí os cadernos de redação. Cada aluno tem o seu caderno de redação. Eu peço a eles que eles escrevam só nas páginas à esquerda, deixando as páginas da direita em branco,
nas páginas da direita, eu faço os meus comentários e as minhas correções. Então seria um material muito útil para essa pesquisa. E eu pretendo fazer isso. Só uma parte. Essa questão da unidade da língua é fundamental, porque a nação, o Estado, depende fundamentalmente de dois fatores: a unidade territorial e a unidade linguística. Portanto, não se pode deixar que a língua se fragmente, porque se for... Ainda agora podemos dizer que de norte ao sul, do litoral ao sertão, em 8,5 milhões de quilômetros quadrados, falamos a língua portuguesa. Quer dizer, a língua portuguesa de acordo com o uso que os brasileiros fazem da língua portuguesa. Porque a língua portuguesa é hoje uma língua de muitas pátrias. Ela pertence a 7 nações livres e independentes, entre as quais o Brasil, que apresenta um contingente de população maior, muito maior que Portugal, que tem 10 milhões de habitantes. Não, mas nós temos os africanos. Pois é, essas 5 nações africanas são 7 nações ao todo. Então, são 2 fatores que garantem a unidade nacional. Quer dizer, a unidade territorial e a unidade linguística. É por isso que se ensina a língua portuguesa nas escolas, em todas as escolas do Brasil, dentro da norma culta. Quer dizer, é claro que o aluno não ingressa num estabelecimento de ensino de primeiro ou de segundo grau para aprender a língua que ele já sabe falar. Eles se ingressam para aprender a língua culta, que é uma questão de cultura, assimilar as normas cultas da língua e poder escrever e falar de acordo com as normas cultas da língua. Eu não diria nem corretamente, porque esse termo correto e incorreto, isso é muito discutível. Deixa eu pegar esse gancho que você colocou do correto e do incorreto para colocar uma questão, professor Silvio. O correto e o incorreto certamente ganham um prestígio, uma discussão muito grande quando uma autoridade fala. Eu cito claramente o imexível do ministro Antônio Magri. Todo mundo fala, não está no dicionário. Muitas vezes determinadas palavras passam a constar do dicionário. Tanto que houve uma determinada, eu acho que ainda há, né, uma determinada noção, se está no Aurélio, aquela questão, vale, se não está, não vale. Como é que fica essa questão? Quer dizer, cabe ao linguista um pouco dessa, digamos, desse poder de um dia fazer com que a fala usual venha a se incluir como uma coisa normal, oculta, na medida que conste do dicionário? Bom, se o problema é de palavra, não sei se é da questão de quando é que uma palavra pode ou não ser aceita na língua culta, vamos dizer assim, porque os dicionários registram quando é brasileirismo, regionalismo, forma popular, gíria. Os dicionários procuram, então, dar o nível a que pertence um determinado termo, né? Mas, em relação a autoridades, porque são pessoas de relevo na sociedade e aparecem nos meios de comunicação, etc., então ficam mais em foco por causa disso. Mas não há, no caso de uma palavra, nesse caso de mexível, por exemplo, já que mexeu nisso, né? O professor Leodegar lembrou que o professor Ivanildo Bechara escreveu um artigo que saiu no DO lá de São Paulo, mas já é uma reprodução do que saiu no Mundo Português, onde há uma seção chamada Na Ponta da Língua, e ele até inaugurou essa seção com esse trabalho sobre o imexível. O imexível não tem nada de extraordinário, porque geralmente as pessoas pensam que a língua está parada, está no dicionário, está numa determinada gramática, quer dizer, se esquecem das potencialidades da língua. O léxico está cheio de potencialidades. As palavras existentes realmente já consagradas, né? E existem as palavras possíveis que vão aparecer, por isso ele faz parte da necessidade da cultura, do progresso científico, literário, etc. Então, o que se vê no caso, como só para tomar do caso imexível, essa palavra, por exemplo, obedeceu aos processos considerados normais de formação de palavras da língua. O caso imexível realmente pertence, não há o que pôr, é como palavras que muitos usam hoje e nunca ninguém achou que realmente devesse ser criticada. É a palavra imperdível. Perder, perdível, imperdível. Mexer, mexível, mexível. Quer dizer, a formação da palavra
realmente obedeceu, digamos assim, às regras normais de formação de palavras em português. Então, se houve em determinado momento a necessidade dessa palavra aparecer, ela apareceu. E tanto ela apareceu, se tornou necessária, que muitas pessoas repetem até entre aspas, mas repetem, porque no momento elas julgaram necessário. Virou até ponto de propaganda. Por isso mostra como ela se difundiu. E como diz no artigo o professor Bechara, do ponto de vista semântico da significação, o imexível, quer dizer assim, nós já podíamos dizer assim, intocável, intangível, por exemplo, né? Mas o imexível tem mais uma conotação semântica, que é a seguinte, que ele observou, que não se deve misturar uma coisa com outra, quer dizer, por conseguinte, manter a pureza daquilo que foi feito pelo governo. É imexível também nesse sentido. Se fosse tocar e misturar com outras tendências, já o programa ficaria comprometido por causa disso. Então, o programa é realmente imexível. Quer dizer, não importa, num caso, quem criou. Parece que a palavra veio no momento certo. E no momento certo com a aplicação. Agora, certamente, se fosse Guimarães Rosa, talvez a grita não fosse tão grande, pela cultura de ser um ministro que veio de uma formação de trabalhador, certamente essa questão pegou. Ou se fosse um economista. Se fosse um economista que dissesse a palavra imexível, ninguém criticaria. Certamente, essa questão da formação. Bem, para tentar encerrar aqui, que nós já estamos entrando aí com um tempo mais premente, estourando, eu tentaria colocar por fim essa questão de um tipo de mensagem que nós poderíamos dar, eu pediria ao professor Ledegar nesse sentido, ao jovem que está olhando. Quer dizer, nesse sentido, pode parecer aqui que nós estamos falando que tudo é aceitável, nada é errado. Então, nós poderíamos também estar defendendo aqui o esteja preso, não que queremos prender ninguém. Então, você prefere? Mas o professor Ledegar chamou a atenção. O problema da norma culta, não é? Quer dizer, não é tudo que é permitido. Quer dizer, dentro da norma culta, não, que é que vai ser ensinada na escola. Exatamente esse aspecto que eu queria para encerrar. Professor... É o desvio da norma culta, da norma padrão. Rapidamente, essa mensagem, para que não parecesse que estamos aqui defendendo tudo, né? A mensagem que eu quero dizer, que é a casa na base do ler, por exemplo, legível e ilegível. A palavra foi formada dentro dos processos de formação de palavras da língua. É perfeita. Não... Agora, a mensagem que eu poderia transmitir é a seguinte. O estudante, o jovem, do ponto de vista democrático, deve exigir o seu direito à cultura. O acesso à cultura é um direito democrático que as novas gerações têm e desse direito não deve abrir mão. Portanto, não apenas conhecer e usar a língua que aprendeu em casa ou que aprendeu antes de entrar na escola, mas procurar aprender e procurar usar a língua culta, a língua que é expressão de cultura, a língua utilizada pelos grandes escritores, a língua que é utilizada nas universidades. E, em momento algum, deve as novas gerações abrir mão desse direito fundamental, que é o direito do acesso à cultura. E a cultura, em termos universais, ela sempre se exprime linguisticamente. Aquilo que não tem expressão linguística ainda não é cultura. Bem, eu agradeço, estamos aí com o tempo em cima, agradeço também a atenção de vocês a essa discussão, esperando que tenha sido útil, pelo menos para definirmos bem o que é linguístico, o que é o estudo da língua e a importância que isso tem. Deixo com vocês a caixa postal 3916 para qualquer sugestão de tema, qualquer observação e aguardamos numa próxima oportunidade. Até lá, então.